Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostra que a pobreza no Brasil caiu ao nível mais baixo desde 2012. Com a mudança climática, desastres naturais aumentaram os custos de resseguradoras em 2024. A ilha de Cuba sofre o terceiro apagão geral em menos de 2 meses. Um acidente em uma obra provoca 4 mortes na cidade de Jundiaí, em São Paulo. No Vaticano, o Papa Francisco recebe o primeiro Papa móvel elétrico da marca Mercedes-Benz. Você vai conhecer um alfaiate que já fez roupas para diversos papas da Igreja Católica. O queijo Minas é inscrito na lista de patrimônio imaterial da humanidade. E o Jornal Mundial estreia um de seus novos quadros com o nome de TBT-JM. A partir de agora, no Jornal Mundial. Os gastos das resseguradoras com desastres naturais aumentaram em 2024 e passaram de 100 bilhões de dólares pelo 5º ano consecutivo. Durante o que deve ser o ano mais quente já registrado, as catástrofes naturais causaram perdas econômicas equivalentes a 1,8 trilhão de reais em todo o mundo, sob a crescente influência da mudança climática. O cálculo foi divulgado pela resseguradora Swiss Re nesta quinta-feira. O número representa um aumento de 6% em relação ao ano passado, de acordo com a empresa, que atua como uma seguradora para as seguradoras. Os furacões Helene e Milton aumentaram a conta e os custos das catástrofes naturais ultrapassaram pelo 5º ano consecutivo a marca de 100 bilhões de dólares, o equivalente a 605 bilhões de reais. O aumento nos custos se deve, em parte, à concentração de ativos a serem segurados em áreas urbanas e ao aumento dos custos de reconstrução, mas a mudança climática também está desempenhando um papel cada vez mais importante. No comunicado, a resseguradora aponta que, com a temperatura média global excedendo os níveis pré-industriais em 1,54 graus Celsius, 2024 está a caminho de se tornar o ano mais quente já registrado. O Sistema Elétrico Nacional de Cuba colapsou nesta quarta-feira devido a uma falha em sua principal termoelétrica e segue sem dar respiro aos cubanos que enfrentam o terceiro apagão nacional em menos de 2 meses. Novo apagão geral em Cuba. O Sistema Nacional de Energia da ilha colapsou nesta quarta-feira devido a uma falha em sua principal usina termoelétrica, marcando a terceira queda de energia em todo o país em menos de 2 meses. O presidente Miguel Dias-Canel garantiu que o Ministério de Energia e Minas e a Empresa Nacional de Eletricidade estavam trabalhando incansavelmente para a reconexão. De acordo com as autoridades, no decorrer da manhã foram restabelecidos circuitos independentes de geração de eletricidade em todas as províncias do país, especialmente os que atendem hospitais. Mas ao meio-dia, a grande maioria dos 10 milhões de cubanos ainda estava sem energia. A falha segue outra interrupção generalizada em 6 de novembro, quando o furacão Rafael causou uma interrupção do sistema que durou vários dias. Apenas algumas semanas antes, em 18 de outubro, outra falha na mesma usina termoelétrica, localizada na província de Matanzas, vizinha de Havana, havia desencadeado um apagão nacional de 4 dias. Desde os 2 apagões anteriores, a população passa muitas horas sem eletricidade e, em algumas províncias, quase o dia todo, devido ao déficit crônico de geração de eletricidade. O governo cubano tem dito repetidamente que a situação econômica e energética crítica que afeta o país se deve ao embargo econômico imposto por Washington há mais de 6 décadas. Esse bloqueio foi reforçado durante o governo Donald Trump, sem que seu sucessor Joe Biden tenha flexibilizado em geral as sanções. Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE mostra que a pobreza diminuiu no Brasil em 2023, tanto entre as pessoas consideradas pobres quanto as que vivem em extrema pobreza. O número de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza é o menor desde 2012. É o que mostram dados oficiais divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o IBGE, em 2023, o total de pessoas consideradas pobres diminuiu em 8,7 milhões de pessoas em relação ao ano anterior.
O percentual de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza definida pelo Banco Mundial, aqueles que ganham até 6,85 dólares por dia, o que equivale a cerca de R$ 665 por mês, caiu de 31,6% em 2022 para 27,4% no último ano. Em números absolutos, o total de pessoas consideradas pobres passou de 67,7 milhões para 59 milhões, entre os 212 milhões de habitantes do país. O percentual dos que vivem em extrema pobreza também caiu em 2023, para 4,4%, ficando abaixo de 5% pela primeira vez desde que o IBGE começou a calcular essa variável em 2012. No total, a população em extrema pobreza, aqueles que ganham menos de 2,15 dólares por dia, cerca de R$ 209 por mês, conforme os critérios do Banco Mundial, passou de 12,6 milhões em 2022 para 9 milhões e meio em 2023, ou seja, 3,1 milhões de pessoas a menos. O gerente de indicadores sociais do IBGE, Leonardo Atias, destacou que a pobreza caiu pelo dinamismo do mercado de trabalho como principal fator e também pelo aumento da cobertura pelos benefícios sociais. Um acidente em uma obra provocou 4 mortes na rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, no estado de São Paulo. Para sabermos de mais informações, vamos conversar ao vivo com Caio Teles. Boa noite, Caio. Que situação, hein? Oi, Gabriel. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Olha, um acidente provocou a morte de 4 pessoas e deixou outras 4 feridas na rodovia dos Bandeirantes na madrugada desta quinta-feira em Jundiaí, em São Paulo, no estado de São Paulo. O trecho da altura do quilômetro 55, sentido o interior. Ele ficou totalmente interditado. O congestionamento no local chegou a 8 quilômetros, né, e que deixou tudo ali um congestionamento. Conforme concessionária das vítimas, todos os homens eram funcionários de uma empresa terceirizada que faria uma obra no pavimento da via. Os feridos foram socorridos e levados ao pronto-socorro do Hospital São Vicente, em Jundiaí. 2 pessoas receberam atendimento no próprio local do acidente e, em nota, o HSV, Hospital de Jundiaí, onde eles receberam o pronto atendimento, que recebeu 4 vítimas do acidente do estado grave, todos seguem internados e não há uma previsão da alta médica. Esse acidente que está repercutindo todo o dia de hoje, envolveu 2 caminhões e um carro por volta das 4h30 da manhã. O carro, que ficou totalmente destruído, era usado pelos trabalhadores da obra, né, os trabalhadores terceirizados que estavam ali pavimentando aquela parte da via. E, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe estava finalizando aquele trabalho, né, estava finalizando ali, né, quando foi atingida por um caminhão e o motorista não viu a área que estava sim sinalizada. Nisso ele invadiu o acostamento, atingiu o outro caminhão e o carro também, e as vítimas que morreram eram os motoristas que estavam no carro e 3 funcionários que estavam no caminhão. Gabriel, essas são as informações, eu volto com você. Boa noite, é isso. Muito obrigada, Caio, pelas suas informações. Boa noite, até amanhã. A seguir, o queijo Minas é inscrito na lista de Patrimônio Imaterial da Humanidade. E o Papa Francisco recebe no Vaticano o primeiro Papa Móvel elétrico. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Hoje, o JM estreia um de seus novos quadros. A partir de agora, todas as quintas-feiras, você irá acompanhar o TBT JM, onde são relembradas as notícias que marcaram o Brasil e o mundo.
E nessa estreia, o assunto é sobre o acidente com o time da Chapecoense ocorrido em 2016. A maior tragédia aérea com a equipe de futebol completou 8 anos no dia 29 de novembro. O avião que levava a delegação chapecoense para a partida de ida da final da Copa Sul-Americana na Colômbia caiu nas proximidades de Medellín. A aeronave transportava jogadores, comissão técnica, dirigentes e jornalistas. Em 2018, a Aeronáutica Civil da Colômbia concluiu a investigação e confirmou que o combustível do avião era insuficiente para o voo entre Santa Cruz, na Bolívia, e a Colômbia. O acidente ocorreu por esgotamento de combustível como consequência da falta de gestão de risco apropriada pela ANMIA. Sem o combustível, os motores pararam de funcionar e o avião planou até bater. O Papa Francisco recebeu nesta quarta-feira no Vaticano um carro elétrico para suas aparições públicas. O veículo é o primeiro Papa móvel sem emissões de dióxido de carbono. O Papa Francisco, grande defensor das medidas para combater as mudanças climáticas, deu o exemplo nesta quarta-feira. O Santo Padre recebeu no Vaticano um carro elétrico para as suas aparições públicas. O veículo da Mercedes-Benz é o primeiro Papa móvel sem emissões de CO2. Hoje é uma grande honra para nós da equipe da Mercedes. Estamos entregando um novo Papa móvel. Temos quase 100 anos de tradição trabalhando com o Vaticano. Estamos muito orgulhosos de que eles depositaram sua confiança em nós. O primeiro Papa móvel foi em 1930 para o Papa Pio XI e hoje temos uma estreia mundial. É o primeiro Papa móvel totalmente elétrico para o Papa Francisco. Ele vai inaugurar uma nova era de Papa móveis. O SUV esportivo Classe G, com carroceria branca perolada, foi desenvolvido em estreita cooperação com o Vaticano, especificamente para o uso do Papa. O veículo é adaptado a velocidades baixas, exigidas para aparições públicas, e está alinhado com a encíclica Laudato Si, na qual o pontífice se manifesta em favor da preservação do meio ambiente. A alfaiataria do Raniero Massinelli já prestou serviços para diversos papas, inclusive para o Papa Francisco. Com o passar do tempo, ele ganhou a ajuda do neto para seguir com o negócio da família. Com uma fita métrica em volta do pescoço e muita atenção nos detalhes, Raniero Mantinelli está a poucos passos do Vaticano, trabalhando em sua alfaiataria. Os dias são agitados em sua loja histórica no bairro de Borgo Pio, em Roma, pertinho da Santa Sé, antes da ordenação de mais de 21 novos cardeais. Um terço deles encomendou suas roupas a esse alfaiate veterano. Sia il sacerdote, sia il vescovo, il cardinale se affida um pouco à profissionalidade. Seja um padre, um bispo ou um cardeal, eles confiam muito na experiência profissional. Na verdade, eles vêm aqui e dizem: preciso desses itens, você sabe o que é necessário. Eles têm até uma lista, mas confiam em mim para saber o que utilizar com base na localização, clima e situação financeira. Se alguém quiser gastar um pouco mais, pode mandar fazer uma batina extra. Clima, exigências econômicas, porque se uno può spendere um pouquinho di più. As sedas luxuosas, usadas no passado, foram substituídas por fios mais leves e baratos, o que reduziu o preço de uma batina para cerca de €200, ou seja, R$ 1.200 na cotação atual. Mantinelli já confeccionou vestimentas para os últimos 3 papas, incluindo Francisco, que é mais simples e se recusa a usar as peles e os veludos de seus antecessores. Às vezes, quando faço batinas para o Papa, uso um material especial mesmo que ele não queira. O Papa Francisco prefere coisas muito simples, mas ocasionalmente uso tecidos únicos e um pouco caros. Afinal, ele ainda é o Papa, mesmo que recuse os tecidos. Com o tempo, a concorrência diminuiu e o setor da moda se tornou mais industrializado. Para seguir com a tradição familiar, o neto Lorenzo de Toro, de 23 anos, já trabalha com o avô há 3 anos. Tenho assistentes na loja. Por exemplo, essas moças me ajudam a costurar botões e Lorenzo, meu neto, começou a fazer pequenas tarefas. Então, além de aprender o ofício, eles me ajudam um pouco na execução. O avô é muito exigente e atento aos mínimos detalhes, mas de Toro diz que está pronto para herdar o negócio da família. Uma tradição que desafia o tempo para manter a produção dessa alfaiataria de certa forma sagrada. O queijo Minas foi inscrito na lista do Patrimônio Imaterial da Humanidade da Unesco nesta quarta-feira.
Os modos tradicionais de fabricação do queijo Minas artesanal foram inscritos nesta quarta-feira na lista do Patrimônio Imaterial da Humanidade da Unesco. Produzido artesanalmente a partir do leite de vaca cru no maior estado leiteiro do país, o produto é comumente fabricado por agricultores familiares em pequenas propriedades rurais. Cerca de 9.000 produtores fabricam este queijo em Minas Gerais. O queijo tem diferentes variedades de acordo com o território em que é produzido. 10 regiões produtoras estão catalogadas como canastra. O saber tradicional para produzir o laticínio se desenvolveu a partir do século XVIII, quando metade do ouro do planeta saía de Minas Gerais durante a colonização portuguesa. O documento de candidatura afirma que os portugueses trouxeram as técnicas europeias de fabricação do queijo, devido à necessidade de conservar este alimento durante as viagens. Este é o 7º bem cultural brasileiro inscrito como Patrimônio Imaterial da Humanidade, além de outras manifestações como a capoeira e o frevo. Mas esta é a primeira vez que um alimento brasileiro é inserido na lista, que inclui, por exemplo, a pizza napolitana ou o ceviche peruano. Que reconhecimento, né? É verdade, mais que merecido. O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite. E amanhã você confere mais notícias da manhã e da tarde no Boa Tarde Mundo com Caio Teles. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.